Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Nostrali. Esse é um espaço onde nós debatemos os assuntos relacionados ao reconhecimento da cidadania italiana. Me chamo Nicole Stecanella, sou supervisora do sucesso do cliente e estou aqui hoje com a Ana Paula Sosnowski e a Jéssica Tortelli, supervisoras comerciais aqui da Nostrali. Hoje a gente vai falar um pouquinho porque os descendentes de italianos nascidos em Trento não têm direito ao reconhecimento da cidadania italiana, né? Sejam todas bem-vindas. E para começar, Jéssica, vamos falar um pouquinho então, qual é essa história, o que isso envolve, né? Porque o que isso influencia diretamente na questão do reconhecimento da cidadania? Perfeito, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Os trentinos, como a gente chama, que são os italianos nascidos na região do Trento, eles são considerados italianos a partir de 1920, com o Tratado de Saint-Germain. Porque antes disso, aquele território que hoje é parte da Itália, fazia parte da Áustria. Então, não era considerado um território italiano, não foi anexado à Itália junto da República Italiana, foi anexado de fato com o Tratado de Saint-Germain em 1920. Então, aqueles descendentes de italiano que estão buscando o reconhecimento, cujo italiano nasceu naquela região, a gente precisa sempre analisar a documentação para verificar qual é a viabilidade de seguir com o processo. Se nós podemos seguir por esse antepassado que nasceu no Trento, ou se nós precisamos eventualmente trocar a linhagem, ou então fazer alguma adequação para que a gente possa seguir com o processo. Eu acho legal isso também, a gente falar um pouquinho, né, Ana, trazendo isso que a Jéssica falou a respeito das diferenças, né, das leis, o que é aplicável, o que não é, nessa região do Trento e outras regiões ali mais próximas. Claro, muito obrigada, Nicole e Jéssica. É sempre um prazer a gente dividir esse espaço para trazer mais informações, né, informações corretas em relação à cidadania italiana. Em relação a legislações, né, que envolvem as anexações dos territórios, né, ao Reino da Itália, nós sabemos que isso aconteceu, né, a partir de 1861, quando ocorreu a anexação, né, de fato, a existência do Reino da Itália, porque antes eles eram reinados, né, ducados esparsos. Então, essa anexação que aconteceu a partir de 1861, né, que durou ali até meados de 1871, ela, de fato, anexou os territórios mais do sul, centro e uma parte da região norte da Itália. E essas outras regiões, elas foram anexadas em legislações, né, em decretos diferentes. Por exemplo, nós temos o decreto que anexou a região do Vêneto, em 1866. Nós temos também o decreto que anexou a região do Lácio, somente em 1870. E somente posterior a isso, né, como a Jéssica já falou, Tratado de Saint-Germain, né, o famigerado tratado que anexou a região do Trento em 1920. Então, essas diferentes legislações, elas também trazem diferentes requisitos para se, né, considerar um cidadão italiano ou não. Por exemplo, essa anexação que aconteceu ali na unificação da Itália, em 1861, também a mesma regra aconteceu em 1866, né, dos outros territórios, era realmente reconhecida e transmitida essa cidadania italiana para aqueles que estavam vivos no momento dessa anexação. Então, esse, digamos, é o requisito que precisa ser observado. Diferente, por exemplo, do Tratado de Saint-Germain, de 1920, onde esse italiano, ele não era considerado automaticamente italiano só por ter nascido, né, naquela região. Então, de fato, quem está buscando, né, a cidadania italiana, que quer entregar esse processo às mãos, né, de uma assessoria, de alguém que vai conduzir judicialmente esse pedido, precisa estar muito atento a quem vai fazer essa entrega. Porque a depender do nível de conhecimento, né, jurídico, principalmente dessas legislações mais antigas, né, que aconteciam à época, pode ser determinante para se ter sucesso ou não, e até mesmo para se criar uma expectativa naquele descendente que, por algumas questões, né, por mais que tenha nascido no território, né, ou que, enfim, tenha a origem naquela região geográfica específica, por vezes pode não ser italiano. Então, aqui na Nostrali, nós temos um cuidado muito grande nas análises, pré-análises, diagnósticos, principalmente
desde a parte comercial, né, com o conhecimento dos nossos especialistas, que fazem essa verificação, né, de antemão, justamente para evitar, né, esse tipo de dissabor ao longo de um processo que tem o seu tempo de tramitação, que é custoso, né, como bem se sabe, e às vezes, né, pode ser feita de uma forma equivocada, impedindo, né, ou não tendo o resultado pretendido. Então, observar, saber a respeito de cada legislação, de cada decreto, de cada período, né? Às vezes a gente até brinca, não é somente ter nascido na Itália, a gente tem que observar diversos outros requisitos que são muito importantes para prosseguir com esse projeto. E eu acho que é legal a gente citar também, como a Ana trouxe bem, é por isso que a nossa análise documental também, não só a análise que é feita no momento da venda, mas a análise documental é tão detalhada, né? Porque a gente faz desde essa análise de informações até geográficas, mas também essa análise interpretativa de toda a árvore do cliente, né? E trazendo um pouquinho, avançando um pouco o tempo, Jéssica, o Tratado de Saint-Germain, que a Ana citou, né? O que ele trouxe, o que ele acarretou, então, para esses descendentes italianos? Perfeito. O Tratado de Saint-Germain, então, como a Ana bem trouxe, ele anexou a região do Trento e também algumas outras regiões nórdicas da Itália, né? Não foi só o Trento, a gente cita porque é mais comum a interpretação, mas anexou grande parte ali do território norte da Itália de fato, a Itália, e a gente, então, com ele, trouxe a possibilidade de requerer a cidadania. Mas, como a Ana explicou anteriormente, não basta estar vivo, tinha que estar vivo e residente. Só que a gente tem uma grande questão. A migração aconteceu da Itália para o Brasil, em grande parte, em 1870 a 1900. Como a anexação ela foi posterior, muitas vezes aqueles, então, italianos que ali residiam não eram mais aptos à cidadania italiana porque eles não residiam na região no momento da anexação. E ali, então, a gente teve a ruptura da transmissão da linhagem. Aconteceu com o meu esposo, ele tem um sobrenome, Perini, que é um sobrenome muito comum na Itália, e ele foi buscar a documentação para fazer o seu processo de reconhecimento, e quando ele chegou, através da linhagem Perini, ele identificou que o antepassado dele realmente tinha nascido nessa região do Trento, mas migrou para o Brasil em 1890, então perdeu o lápis. Dentro disso, o que nós fizemos enquanto empresa? Nós analisamos a árvore genealógica dele e entendemos que havia outras possibilidades para seguir com o processo. Então, a gente entendeu que não poderíamos seguir por aquela linhagem, mas que haveriam outras linhagens que possibilitariam o processo e seguimos com o processo pela linhagem da esposa e está tramitando tranquilamente. Então, por isso que eu reitero que a Nicole trouxe, né? É muito importante essa análise técnica para a gente entender realmente, porque por vezes a gente sabe, fala dentro de casa, somos italianos, falamos o dialeto, trazemos a cultura, mas a legislação ela tem que ser observada e há outras maneiras de seguir com o processo também. Isso, e agora eu vou pedir para a Ana também nos trazer isso, né? Então, sou do Trento, não preciso me desesperar, né, Ana? Temos algumas exceções que a gente pode estar levando, assim. Claro que no caso do marido da Jéssica, a gente fez essa troca de linhagem, né? Mas que outras exceções a gente pode estar contribuindo? Exatamente, então é muito forte isso, né, que se faz, até às vezes as pessoas elas têm uma falsa impressão por sobrenomes que já são tipicamente conhecidos por serem, né, oriundos dessa região. O próprio sobrenome Trentin, ele já é, né, muito indicativo a respeito dessa região, mas fazendo, né, em primeiro lugar, como a Jéssica bem mencionou, essa análise mais completa da árvore genealógica, né, para tentar localizar um outro antenato que não tem essa problemática, né, que possibilite o prosseguimento do processo. Também é importante aqui a gente mencionar uma legislação, né, que veio ali no final de 2000, né, que também abriu uma exceção em relação a essa descendência trentina, que foi para possibilitar, não é aí um direito iuris sanguinis como os demais, né, mas é digamos, uma naturalização que possibilitou, né, os descendentes de trentinos uma janela temporal até 2010. Então, de dezembro de 2000 até dezembro de 2010, os descendentes dessa região puderam buscar esse direito à cidadania. Então, a gente viu realmente um grande movimento de descendentes, principalmente, né, pelas vias consulares, a buscar esse direito.
E realmente essa janela fechou, né, ali em 2010. Muito se fala em relação a isso. Como isso pode impactar também os descendentes, né, dessas pessoas? Uma vez obtida essa cidadania, essa naturalização dentro dessa janela temporal, possibilita, assim, né, que os descendentes destas pessoas que obtiveram já essa cidadania também possam, né, hoje desfrutar desse benefício, também conseguir o seu reconhecimento. Caso contrário, né, infelizmente, até o presente momento, não temos mais essa possibilidade. Então, realmente foi uma janela temporal aberta que ela já se encerrou. Então, quem aproveitou daquele momento e fez esse pedido, conseguiu, né, a tão sonhada cidadania italiana. Até para complementar, quando a gente encontra, de fato, um cliente que ele tem linhagens apenas trentinas, que não tem como prosseguir com outra linhagem, atualmente no Brasil nós temos comunidades que se chamam círculos trentinos, de realmente descendentes que buscam se fortalecer e trazer conhecimento para esses descendentes, para trazer o que pode ser feito, qual maneira prosseguir. Realmente, como a Ana trouxe no momento, a gente não tem uma legislação que nos traga a possibilidade de seguir com o processo de reconhecimento como italianos, mas a gente tem, sim, como estudar outros meios e também dar sequência de outras formas. Isso, e aí trazendo aqui também, né, o que é o futuro disso, o que a gente enxerga, né, Ana? Sou do Trento, então novamente eu trago esse assunto. O que aí tem no futuro? Tem alguma lei que está sendo vista, alguma coisa que a gente possa estar trazendo também para quem está nos assistindo, uma possibilidade, né, futura? Claro, eu sempre digo, né, que o judiciário ele está em todo lugar para atender qualquer pedido, né? Então, por vezes até por uma questão de equiparação, né, daquele que conseguiu o seu direito naquela janela temporal, um irmão, um sobrinho, né, da mesma família, da mesma origem. Então, existem possibilidades, tentativas, né, judiciais de se buscar, né, esse direito. Então, como esses casos não são pacificados, né, não é uma jurisprudência ainda, de fato é muito arriscado prosseguir. Mas existe, né, digamos, sempre a esperança de que venha aí uma nova janela temporal, né, uma nova legislação que possibilite mais à frente realmente esses descendentes buscarem novamente esse direito. Por hora, não temos nenhuma informação, nenhuma notícia, né, de abertura desse novo lapso temporal. Então, ficamos de fato aguardando isso acontecer. E tem muitas pessoas que estão aí realmente com somente essa linhagem, né, não tendo a possibilidade de prosseguir por outra via, aguardando, né, uma possível reabertura dessa circunstância para conseguir a sua cidadania. E muito bem trazido, né, Ana? Mas até se a gente tiver algum caso, algum outro caso, né, para a gente trazer aqui para as pessoas, para que a gente possa estar debatendo aqui e trazendo para a realidade também aqui da Nostrale, como a gente tem muitos clientes, com certeza, né? Sim, eu trouxe antes do caso do meu esposo, mas com certeza existem outros casos, né? Recentemente, a gente ainda está fazendo um estudo, porque é algo que realmente trabalho na Nostrale há muitos anos e nunca tive algo similar, mas quando a Ana trouxe ali aquele lapso temporal entre 2000 e 2010, estou analisando o caso de um cliente que ele ingressou com o pedido de reconhecimento nesse lapso, só que ele ingressou através de uma linhagem materna. Então, a linhagem materna, ela não pode ser solicitada através de via administrativa, pelo consulado. Tem que ser, de fato, judicial o pedido de reconhecimento. Quando ele ingressou com o pedido, ele ingressou através do consulado e ele não tinha esse conhecimento, então foi ali em meados de 2008, e ele recebeu uma negativa do consulado informando que ele teve o pedido negado porque era uma descendência através de uma mulher e que não poderia ser feito de forma administrativa, mas que com aquele documento ele poderia em qualquer tempo, sem limite de data, reivindicar novamente a cidadania através do judiciário e contestar a decisão do consulado. Então, olha que interessante, a gente tem um corte na legislação, né, que é aquele lapso temporal. Temos outra questão, que é a questão da linhagem feminina, e um documento que garante que, sem data determinada, ele pode ingressar com um pedido de reconhecimento contestando aquela decisão que foi negativa. E aí a gente está analisando agora, junto do nosso jurídico, o que pode ser feito e como pode ser feito. Então, por isso que a gente traz, e a Ana trouxe antes, né, a lei está aqui, o judiciário, na verdade, está aqui,
para nos amparar de diferentes formas. A gente vai utilizar aquilo que for possível. Claro que por vezes a gente não tem a resposta na hora, a gente precisa realmente se aprofundar um pouco mais, estudar, porque são casos muito particulares, mas a gente sempre pode estudar algo diferente para beneficiar o nosso cliente que busca o reconhecimento. Isso é bem importante que a gente traga aqui, até porque às vezes estou em casa, descobri que é do Trento, meu descendente, então já não tenho direito, né? Não, podem nos procurar que a gente vai estar fazendo essa análise, a gente vai buscar todas as alternativas para que a gente possa seguir com esse reconhecimento, né? Exatamente, até aproveitando o gancho, né, trazendo também outras circunstâncias que nós também analisamos e fazemos essa comparação, né, também com questões legais. Então, por isso, né, tão importante a gente ter um conhecimento vasto em relação à legislação que envolve o reconhecimento da cidadania italiana. Por exemplo, um outro caso que nos surgiu também em relação à questão trentina era de um descendente que tinha realmente, né, essa origem trentina, mas o antepassado dele, né, o antenato italiano, ele nasceu e estava residindo na Itália, naquela região específica, naquele momento, ou seja, durante o decreto de 1920. Então, nesses casos, né, a gente conseguiu demonstrar documentalmente, através de provas, que eles cumpriram esses requisitos daquele decreto e, por isso, né, tinham ali a cidadania italiana e puderam transmiti-la para os seus descendentes. Outras exceções também que nós podemos verificar é quando esse antenato, né, ele era da região do Trento, mas o pai ou a mãe dele eram de regiões da Itália que foram anexadas em legislações diferentes, por exemplo, em 1861, 66, então, que passaram, transmitiram a ele essa cidadania italiana e ele também pode transmitir aos seus descendentes. Então, verificamos de fato, né, Jéssica, algumas exceções a essas regras de que trentinos não têm direito. Isso não é uma verdade absoluta e, de fato, precisa ter esse amparo, esse conhecimento jurídico tão forte, por isso que a Nostrali bate tanto nessa tecla, que o nosso jurídico na Itália ele é muito robusto, muito conhecedor de todas as legislações, por mais peculiares, né, que sejam, para sempre promover esse direito e não frustrar essa expectativa, porque se nós formos colocá-la, né, numa regra geral, de fato não se tem, mas abrindo essas exceções e conhecendo de fato essas legislações, esses decretos, nós podemos observar muitas exceções. Então, por vezes não se perde a esperança, não se perde o direito, é uma família, né, que tem esse sonho e transmite também para as futuras gerações. Então, muito importante a gente sempre fazer essas análises e identificar caso a caso qual é a peculiaridade, se a gente pode ou não prosseguir. Eu acho muito interessante, desculpa, Não, pode. Mas eu acho muito interessante a gente falar também que não é só a questão do jurídico, mas aqui também casa muito a questão histórica. Isso. Nós temos um departamento de genealogia que é formado por historiadores de fato. São pessoas que têm conhecimento, formação, que conseguem nos demonstrar todas as áreas possíveis com relação à parte histórica também. Porque, como bem trouxe a Ana antes, a gente sabe que a região trentina, até por um conhecimento histórico, né, era uma região de guerra. Então, por vezes, a gente teve pessoas que nasceram naquela região, mas que seus pais, suas mães, nasceram em outra região e estavam ali guerreando de fato. Então, a gente tem outras possibilidades e a gente tem que abraçá-las. Por isso é tão importante a gente conhecer e conhecer a fundo aquela assessoria que está ali para nos prestar o serviço, saber o que ela pode fazer por nós, até onde ela pode ir, porque realmente é muito importante a gente ter todos esses suportes jurídicos, suportes voltados à genealogia, à história, suporte voltado ao atendimento, para que a gente saiba que a gente realmente vai ter todo o prosseguimento do processo e sair reconhecido no final. E eu acho legal também a gente falar, contribuindo com a Jéssica, do setor de genealogia, né? Talvez eu nem saiba se meu descendente é do Trento, né? Nós também temos aqui, a genealogia também realiza pesquisas, né? E aí a gente também pode nos procurar, caso tenham essa dúvida, que a gente também faz essa pesquisa com historiadores e a gente tem aí 97% de efetividade nas pesquisas, então a gente vai encontrar, né? Ou outra linhagem, ou se é realmente do Trento, a gente está disponível aqui também. Perfeito.
Então, estamos finalizando mais um podcast aqui. Esperamos que a gente tenha contribuído, né, com quem tem dúvidas, e também estamos disponíveis caso surjam novas dúvidas, né, ou nos comentários, ou entrem em contato com a Nostrali. Quero agradecer a Ana e a Jéssica que estiveram aqui comigo hoje, e convido também a todos para que nos acompanhem nas redes sociais, no nosso Instagram. Então, diariamente a gente tem lá conteúdo para vocês no @Nostrali Cidadania Italiana. Agradecemos mais uma vez que vocês todos que chegaram até aqui, né, até o final desse podcast. Um grande abraço e nos encontramos no próximo.